texto, assim, eu tô vendo o TCC, né, atrás de conclusão de curso. Sim, claro. Então eu já pensei mais ou menos no tema, assim, que eu quero. Qual é a minha intenção, né? Tá tudo aberto ainda, não existe um foco, assim, Graças sabe? a Deus. É pra pensar em muita coisa ainda. É bom assim? É. Aí eu pensei em algumas coisas, assim, com relação, basicamente assim, eu penso assim, com relação entre espiritualidade, não necessariamente religiosidade, mas uma visão espiritual, e a ética, e o bom convívio social. Sim. Entendeu? Porque eu vi um documentário, não lembro qual foi o canal, perguntando se, fazendo entrevista às pessoas na rua, se existia alguma relação entre fé e ética. E muitos falaram que sim, que sem religião a pessoa não tem uma ética, né? E outros falaram que não, que independe. Um bom convívio social de uma visão espiritual, entendeu? Eu lembrei sim, de algumas pessoas que eu conheço que são agnósticas, ateus, e são pessoas boas. Boas, claro. Entendeu? Lógico. Então, basicamente é isso. Assim, Que coisa boa isso, né? E outras coisas assim Que vai pensei pensando também, aí. antes de tudo, o que me motivou para esse tema foi a minha geração. Eu tenho 19 anos. E quando eu olho pro lado, assim, as pessoas do meu lado, eu não vejo, raramente eu vejo alguma visão espiritual neles. Alguma visão de comunidade, sabe? Não sei, tá muito... É de compromisso, talvez, né? Olha, tá muito triste mesmo a minha geração, sabe? Existem algumas exceções, existem algumas pessoas assim, mas eu acho que a gente tá muito materialista, só pensa em festa. É imediatista, né? Imediatista, né? Tá extremamente assim. Então, inicialmente eu pensei em fazer uma coisa com relação da espiritualidade e os adolescentes de hoje, e a minha geração, entendeu? Fazer entrevistas e saber qual a perspectiva, quais são os valores, entendeu? Porque os valores não mudaram. Claro. O adolescente da sua época é um, o adolescente é outro, né? Totalmente diferente. E agora as gerações, elas são muito compactadas, né? Então antigamente precisava de 7 anos para mudar a geração. Hoje você muda a geração com 4 anos, Exatamente. 3 anos. Minha priminha de 10 anos já tá no computador e mexe em tudo, e a vida é o computador Dá e de tal. 10 na gente. E a minha diferença de idade para ela é de 9 anos, entendeu? E eu tive uma infância totalmente diferente da dela. E vai estreitando. Exatamente. Então, inicialmente por uma preocupação, né? Porque eu fico imaginando esses jovens com 40 anos, com 50 anos, com esses valores de hoje, eu acho que vai ser... Então o trabalho seria pensar sobre estas relações, né? Ética e Isso, espiritualidade. Isso. Chama-se o paradoxo de Gramsci. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. O paradoxo de Gramsci é o seguinte: nós estamos vivendo em uma época onde uma velha ordem parece agonizar, enquanto uma nova ordem parece ainda não ser capaz de nascer. Isso, exatamente. É incrível isso, né? É. Isso esclarece logo tudo de vez, né? Verdade. Quer dizer, repetindo, né? Então, nós estamos vivendo em uma época onde uma velha ordem agoniza, portanto não consegue responder mais, enquanto uma nova ordem parece que se ferve assim, não consegue... Não parece desabrochar. Não tem força para nascer. Exatamente. E aí a gente vive, digamos assim, nessa interseção, nessa turbulência de passagem. Quer dizer, então nós estamos vivendo em uma época de mudança e também uma mudança de época. Isso não é só um jogo de palavras, entende? É claro que tudo está mudando, mas a mudança de época significa, sabe, Vitória, que nós estamos praticamente vivendo uma outra era geológica, minha amiga. É equivalente praticamente, assim, digamos, à extinção dos dinossauros, entende? Então nós temos agora vivendo um outro barato. Entende? Então nós estamos aqui, digamos assim, para dar esse salto para essa nova ordem. E é por isso que a gente fica, digamos assim, nu com a mão no bolso. É verdade. Entendeu? Quer dizer, sem pai e sem mãe. Entendeu? E nós estamos, para usar ainda mais esses paradoxos, quer dizer, a gente está aprendendo a trocar a roda do trem com o trem andando, descendo a ladeira, de noite, na curva, sozinho, sem a roda. Entendeu? Então nós somos chamados digamos assim, a inventar este novo mundo, essa nova ordem. E é exatamente aí que existe esse tobogã, né? Esse vai e vem. Porque a gente está fundando
uma coisa nova. Quer dizer, nós não sabemos o que é que vai dar nesse caruru, entendeu? Quer dizer, a gente está mexendo dendê com quiabo, com uma opção de coisa, e a gente não está sabendo se esse caruru vai ficar legal. Né? Eu creio também que por conta disso, dessa época de mudança e dessa mudança de época, há uma fragilidade ética muito grande. Fragilidade. É uma fragilidade. Por quê? Porque nós começamos, né, aqui a nossa sociedade, ela tudo nós subordinamos à economia. Isso. Né? Então, por exemplo, a ética foi submetida à economia. A estética foi submetida à economia. Os nossos desejos foram também subordinados à economia. Então hoje a gente explica tudo como se fosse, Marcuse fala de um texto bonito, quer dizer, a arte numa sociedade unidimensional. Desse texto eu vou pegar essa palavra, quer dizer, nós vivemos em uma sociedade unidimensional. Ela só tem uma dimensão. Entende? Quer dizer, se nós... Então, a pergunta é essa, quer dizer, em uma sociedade unidimensional, sim, há espaço para uma ética de qualquer natureza? Isso, exatamente. É essa a pergunta. Entendeu? Quer dizer, então, você nota, portanto, que, por exemplo, eu estou lendo uma dissertação agora de mestrado, é o seguinte, depois de 40, uma mulher, por exemplo, já não pode mais fazer balé, porque ela já está velha. Mas acontece que isso não existe. Então, porque a nossa sociedade, que é uma sociedade do espetáculo, você não precisa ser nada, você só precisa parecer que é. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Quer dizer, vai ficar feio essa palavra aqui, mas eu vou dizer, quem não tem essência tem que se valer da aparência. Então, uma sociedade que não tem alma, ela tem que se valer desses apetrechos, entende? Que nos dão valor. Por exemplo, a marca. Por exemplo, é claro que se você chega na escola de ônibus, tem um valor. Se você chega de carro nacional, tem outro valor. Se você chega com um carro importado, aí você tem outro valor. Por quê? Porque não é você que dá valor às coisas. São as coisas que dão valor a você. Então nós temos que pensar sobre estas coisas. Isso. Entendeu? Em uma sociedade unidimensional, em uma sociedade do espetáculo, tem cabimento, por exemplo, a gente, numa época de fragilidades éticas, a gente tem condição de criar relações, digamos assim, mais efetivas, quer dizer, relações mais profundas. Eu falo isso não só por eu e você aqui. Eu falo, por exemplo, existe um lugar para uma relação com Deus, por exemplo? Quer dizer, um aprofundamento para a gente aproximar agora da espiritualidade, né? Da ética e espiritualidade. Quer dizer, como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos juntar essas pedras? Quer dizer, veja, porque Deus é, acima de tudo, um apelo à nossa autenticidade. Né? Quer dizer, o que Deus quer de vitória, eu sei e posso lhe dizer. O que Ele quer de vitória é vitória. Está entendendo? Quer dizer, é Deus nesse sentido, é o homem, né? É Deus sendo, Deus acontecendo, Deus se manifestando, Deus aparecendo. Então Deus aparece para mim através de nós aqui. Do encontro. Mas esse encontro meu comigo mesmo, de você com você mesmo, passa, portanto, com Deus, né, que habita, para citar Dom Timóteo, né, que habita o lugar mais profundo do seu eu. Então, o eu mais profundo é Deus em você. Então, esse seu eu, este meu eu aqui dentro, porque Deus, a gente vai escrever assim, eu posso escrever? Pode escrever aqui. Não, aqui mesmo. Eu só vou botar uma palavrinha pequena, porque Deus se escreve assim, olha. É verdade. Mas o dentro... O dentro de Deus sou eu, é você. É verdade. Compreendeu, bichinho? Compreende? Então o que é que precisa? Precisa de autenticidade, precisa de encontro, precisa de intimidade. Né? Você não pode amar o que você não conhece. Entende? Então essa. Então é por isso que eu acho que a sua pergunta, ela traz uma pergunta simples, mas e por isso mesmo ela traz uma colocação decisiva. Entende? Eu poderia ir até mais um pouco mesmo, quer dizer, essa é a questão do milênio.
é saber que nós estamos vivendo uma debacle, né? Quer dizer, um descongelamento de toda a ética. E eu também lhe diria de toda a espiritualidade, sabe? Porque no final toda a ética e toda a espiritualidade, na verdade, é uma coisa só. Exatamente. Entende? Agora, como localizar isso, por exemplo, nessa sociedade? E é por isso que se você projeta de fato e bota, por exemplo, para um menino de 10 anos, daqui a 40 anos, eu vou dizer que deve ser uma pessoa que, se as coisas continuarem do jeito que estão, essa pessoa deve sofrer muito. Quer dizer, já deve estar sofrendo muito. Porque o ser humano tem um baricentro, a palavra baricentro é de física, que diz que é o centro de maior tensão gravitacional. Então, o maior baricentro, o seu baricentro é Deus, né? Quer dizer, então existe uma tensão, né? Mas a gente está disperso, entende? Então existe esse esgarçamento das relações, dos tecidos. Entendeu? É mais ou menos isso, para ver se eu estou entendendo? É, sim, é isso aí, é isso. Agora veja, o que eu acho que o mais bonito é que a gente tem que pegar essa questão e transformar essa questão em uma proposta de solução. Isso, foi o que eu falei com meu pai. Como isso pode ser útil para onde a gente vive. Não é pensar para agir, para fazer. Aí você está citando Marx, né? Ele diz o seguinte: os filósofos já devem estar cansados de interpretar o mundo. Agora cabe transformá-lo. É verdade. Agora, é isso. Os filósofos já devem estar cansados de interpretar o mundo. Agora cabe transformá-lo. Então, essa pergunta, ela só tem sentido na medida em que ela se transforme em uma ação. Né? Onde as pessoas se identifiquem. E tem uma palavrinha também que é meio assim deselegante, mas eu vou dizer: a gente não pode continuar a latir, a gente tem que morder. Entendeu? Eu sinto necessidade. Né? A gente tem uma necessidade de ainda hoje, aqui agora, que esse nosso encontro, né, seja um ativador, né, um disparador de uma coisa que seja verdadeiramente útil. Entende? Que ela tenha o sabor da primavera, digamos assim, para ficar poético, entendeu? Já que a gente está num lugar tão bonito. O sabor da primavera, que tenha o sentido de que vai desabrochar alguma coisa. Com certeza. Né? Um dia desse lá no Vieira, num debate, uma menina mandou um bilhete para mim dizendo o seguinte, faz uma pergunta, né? Professor, eu gostaria de que o senhor comentasse, né, isso que eu vou falar aqui agora. A gente vai para a balada, fica com 2 e com 3. No outro dia, ninguém sabe o meu nome. E o pior, eu também não sei o nome de quem eu fiquei. Quer dizer, a gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? A gente está perdido. Entendeu? A gente não sabe. Então, eu acho que esse talvez seja a questão. Arranjar algumas formas para que a gente possa arrefecer isso e lutar estruturalmente, para não agir conjunturalmente. Porque se você age na conjuntura da sua vida, você que sabe isso, que é psicóloga, se a gente age na conjuntura e não na estrutura, o que vai acontecer é a geração de mais crise. É aprofundamento da crise. Entende? Então nós temos que sair de trabalhar com coisas. A gente tem que deixar de dar importância ao que não tem importância. Para dar importância ao que tem importância verdadeiramente. Entendeu? Entendi. Eu acho que a questão a urgência da questão ética é essa. Certo. Mas eu pensei assim, quando eu pensei em relação à ética e espiritualidade, né? É difícil às vezes separar a espiritualidade de religiosidade, não é? E religião, nesse ponto, eu não sei, eu não estudei ainda profundamente religião e tudo. Mas cada religião tem, eu acredito que, caminhos diferentes para chegar ao mesmo ponto. E conceitos, às vezes, de ética e de bom e ruim, de certo e errado diferentes, não é? Porque, mas na verdade, sabe, quer dizer, hoje eu estou mais relaxado, né?
Um dia perguntaram ao Dalai Lama do Tibete sobre essa avassaladora conversão ao budismo. Como é que ele via isso? Ele chegou e disse, não, que não via com nenhum espanto, porque para ele não importa que as pessoas estejam convertidas ao budismo. O que importa para ele é que o cristão, hoje católico, seja hoje um cristão melhor. Que o budista hoje seja um budista melhor. Que um adventista hoje seja um bandista melhor. Que um espírita hoje seja um... Porque no final do dia nós estamos construindo um mundo melhor. Isso. Entende? Quer dizer, então eu acho que... Porque a gente está acostumado a pensar que uma igreja, digamos assim, uma religião, contém Deus. Mas está errado isso. Deus contém as religiões, não são as religiões que contêm Deus. As religiões são formas particulares, culturais, como você disse. Entendeu? De uma expressão de Deus que habita entre nós. Entende? Então, é claro que as tábuas éticas, as leis, né, a moral, né, quer dizer, aí vai variar de cultura, porque, como a gente diz, quer dizer, Deus é maior que tudo isso. Entende? Então eu acho que, de fato, sabe, Vitória, nós estamos vivendo uma reviravolta planetária disso tudo. Entende? E eu hoje tenho certeza absoluta que a espiritualidade, se não é a única, mas talvez uma das grandes forças transformadoras por uma nova consciência. Exatamente. Isso tá bom? Tá ótimo. Mas é porque você está falando muito mais do que eu esperava, assim, de... Uau! Não, mas assim, positivamente, entendeu? Então eu vou lhe fazer umas perguntas. Então. Vou lhe fazer umas perguntas. Umas provocações. Porque tudo isso que você falou que eu iria mesmo. Vou te levar, perguntar. se você quiser, se tiver tempo, eu te levo lá na aula inaugural, que eu vou fazer exatamente para falar sobre isso. Tem uma coisa importante. Lá nessa colocação, nessa aula que eu vou dar lá, tem uns questionamentos. E você vai ver que a gente termina fechando nessas questões. Por exemplo, o que a gente precisa responder hoje, Vitória, é o seguinte. O que é que eu estou fazendo com minha única vida? A gente tem que fazer com que o jovem... Mas quando eu falo em jovem, sabe, Rata? Eu acho que eu só estou começando, viu, cara? Eu tenho um maior gás aí, uma maior pilha que eu só estou começando. Quer dizer, eu ainda não comecei propriamente. Eu acho que eu estou esperando agora, depois do carnaval, para dar uma... Entendeu? Quer dizer, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente tem que se perguntar sobre o que é que nós estamos fazendo com nossa única vida. Segunda pergunta. O que é que eu estou deixando, o que é que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? Tá certo? Mas você sabe que número par em prova não dá certo, né? Então eu tenho mais algumas perguntas para fazer. Ora, mas se eu pergunto o que é que eu estou fazendo com minha única vida e o que é que eu estou deixando que os outros façam com minha única vida, eu também tenho uma terceira pergunta, né? O que é que eu estou deixando que os outros façam com minha única vida? Será que eu sou o meu desejo ou eu sou o desejo de um outro? Isso, eu pensei isso, sim. Não é? Tem uma quarta pergunta. Eu não sei se você conhece Batatinha. Batatinha era um sambista baiano. Eu já fui ter o bar do Batatinha. Eu vou cometer aqui o desvario de cantar, tá? Tá. É assim. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para eu me acostumar? Então a gente precisa aprender a abrir mão do sofrimento. A ética e a espiritualidade vai nos dar essa possibilidade. Isso. Da gente abrir mão dos nossos sofrimentos. Porque sofrer não basta para justificar a nossa vida. Entendeu, cara? A gente tem que acordar para cuspir, sabe? Mas eu ainda tenho mais duas perguntas para você. Será que a gente acredita mesmo que existe vida antes da morte? Antes?
Porque depois eu sei que tem. Eu quero saber se o que nós estamos vivendo é vida. Ou até que ponto a gente vai se admitir vivendo esta festa pobre que os homens armaram para me convencer. E a última pergunta é só uma brincadeira. Será que existe vida após o casamento? Foi a sexta pra mim. Entende? Então, são essas perguntas que nós temos que trazer com força, sabe? Para que a gente possa responder sem medo isso. Sabe? Porque, por exemplo, uma vez um aluno estava querendo me fazer uma pergunta e disse assim, na hora que ele ia fazer uma pergunta, perguntaram alguma coisa, ele se atrapalhou. E disse, poxa, Saja, eu me esqueci. Eu digo, mas não tem importância não, porque eu sei a resposta. A resposta é o amor. Quer dizer, tudo que você me perguntar, eu tenho essa resposta para te dar. Agora eu queria definir aqui o amor. Não como um sentimento, ou como uma emoção, ou como um barato subjetivo, sabe? É claro que tem uma dimensão psicológica, né, do amor, mas eu quero usar, quando eu digo a resposta é o amor, eu queria falar um pouco citar Che Guevara aqui. Sim. Mesmo correndo o risco de parecer ridículo, todo revolucionário é movido por imensos sentimentos de amor. Então, o sentimento do revolucionário é o amor. E este amor é uma atitude, é um ato de libertação. Atitude, exatamente. Entende? Não é um sentimento que quando a gente tem 14 anos, ninguém me ama, ninguém me quer, uma agonia. Não é uma coisa hormonal. Nem unicamente romântico. Romântico, muito pelo contrário. Entendeu? Quem lhe ama te liberta, sabe? Não te julga. Entende? Então a espiritualidade, eu acho que está dando também essa reviravolta para nos trazer é o tempo do espírito, né? Da juventude do espírito que gera um homem novo em Jesus Cristo, sabe assim, é forte, sabe? De poder nesse sentido. Quer dizer, é um homem transfigurado, sabe? Então eu penso que são essas pulsações que vão fazer com que a gente não só entenda essa pergunta como uma bonita e decisiva questão, não mais voltada para trás, para o retrovisor, olhando pelo retrovisor, mas que seja, sobretudo, para olhar para um para-brisa aberto para que a gente possa dar uma outra dimensão mesmo à nossa existência, sabe? A atitude, né? Claro. Por exemplo, isto aqui, esse encontro aqui, já é o advento, já é a forma de fazer este homem novo nascer. E a saúde mental que ela coloca Sim, coloquei. Eu coloquei, porque na verdade eu comparei com 3 coisas, na verdade 2. A relação entre espiritualidade e ética, né, que a gente conversou, e como pode ajudar num bom convívio em comunidade, em sociedade. Sim. Sim. E com a saúde mental. Claro. Eu aprendi uma palavra que o problema é que nós estamos vivendo em uma certa normalpatia. Como assim? É uma patologia da normalidade. Entendeu? Quer dizer, a saúde mental, por exemplo, a gente se contenta em ser normal. Ah, tá, entendi. Entendeu? Normal. Ou seja, isso significa... Normal significa atender uma norma social. A normalidade é igual à normatividade. Nós precisamos de sanidade mental. A cura é uma lucidez que vai superar essa normalpatia, essa patologia da normalidade, da normatividade. Entendeu? De apenas um cumprimento de uma norma. Não pode fotografar no museu. Não é isso que... Não são as coisas não podem começar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, a gente está querendo... A gente vai superar isso para uma sanidade mental, entende? Que é o contrário, digamos assim, da loucura nesse sentido. Certo. Entendeu? Então não é mais o split no ego, não é mais a esquizofrenia, né? Quer dizer, não é mais a mente dividida. Mas é as mentes incluídas, né? Quer dizer, a cura. Então, eu não acredito em iluminação individual, sabe? Eu só acredito em uma iluminação planetária. Então, eu só acredito também numa cura mental
coletiva, quer dizer, porque o que existe hoje agora é claro, por exemplo, que a gente tem que ter pessoalmente, né, a gente tem que ter uma sobriedade ou um equilíbrio, né, para não desbundar por aí, mas eu não falo dessa cura apenas, eu aprendi, sabe, Vitória, que não é legal dar certo sozinho, entendeu? Eu quero viver entre os homens, de boa vontade, tá entendendo? O céu é uma igreja, uma eclesia, quer dizer, é todo mundo no serviço, sabe? Então eu penso que a sociedade passa por isso, quer dizer, ética, espiritualidade, sociedade, revolução, isso, sanidade, entendeu? Eu acho que isso tudo é saúde. Sim. Vida de qualidade e qualidade de vida, onde a gente possa crer no amor, numa boa, e que isso valha para qualquer pessoa com habilidade para dizer mais sim do que não. Outra coisa que eu pensei, você falou da era do Aquário, não foi? Eu não sei se é a mesma coisa, mas um tio meu me falou de um calendário, de uma coisa que eles tinham 5 ciclos. Sim. E o quinto é o que a gente está vivendo, que é onde a gente está mais afastado de Deus e da espiritualidade. E que depois desses 5 a gente vai voltar para a outra era de proximidade total. Pronto, eu estou contando Com esse seu tio. Essa menina que eu estava lhe falando dos grupos, que a gente tem que criar grupos e tem que fazer isso mesmo, viu, gato? A gente tem que criar. E isso aqui tem que